Olá, tudo bem? Eu sou Wesley e você está no canal De Carona na Combora. No vídeo de hoje nós traremos uma entrevista muito especial com a Ana. Ela é professora universitária do curso de Psicologia em Florianópolis, é doutora, tem PhD em Ciências Humanas, já visitou 33 países para lazer e trabalho. Não bastasse tudo isso, ainda é perita judicial. O tema da nossa entrevista vai ser os benefícios da viagem para o ser humano. Tá imperdível. Não perca nada, fique até o final. Mas antes, roda a vinheta. Então estamos aqui com a Ana Luísa, docente do curso de Psicologia, e hoje nós vamos bater um papo sobre o tema, os benefícios da viagem para o ser humano. Ana Luísa, muito obrigado por você estar aqui conosco, contribuindo com essa temática. E o que você tem a dizer para nós, Ana Luísa, sobre aquela frase muito famosa, viajar é preciso? Bom, Wesley, obrigada pelo convite, né? E eu acho importante a gente se situar, primeiro, do meu olhar de onde que eu venho, né? E minha família, ela sempre viajou demais. Então, meus avós tinham um trailer, então eu tive uma vivência de viagens. Então, a viagem para mim sempre foi algo agradável, foi algo legal, foi algo gostoso. Sempre gostei de viajar, veio da minha história. E aí, quando você me pergunta, viajar é preciso, né? Eu fico pensando no quanto que isso impacta a história de vida do sujeito, né? A viagem em si, viajar, pode ser uma ferramenta muito interessante de autoconhecimento, de abrir, né, um leque de possibilidades e ferramentas para o sujeito se conectar com outras culturas, né? Conectar com outros modos de ser e estar e pode se transformar a partir disso. Entretanto, é interessante a gente pensar em como que a viagem ela se insere na história de vida desse sujeito, né? Porque tem pessoas que não gostam de viajar, né? Então pode ser que seja algo doloroso, algo difícil, né? Então é sempre interessante a gente ter esse olhar integral de como que viajar impacta na vida daquele sujeito. De fato, né, se a gente for pensar na minha história de vida, né, e nos meus estudos enquanto psicóloga, a viagem em si, todas as contribuições positivas que isso pode ter na vida do sujeito, pode se tornar uma ferramenta bem interessante para a gente trabalhar vários aspectos na, na vida daquela pessoa. Certinho. E eu estava fazendo uma pesquisa sobre essa temática e eu cheguei no site Plenai e esses estudos mostram que viajar estimula a criatividade, além de afastar a depressão, algo muito comum nos dias de hoje, infelizmente, né? Principalmente entre jovens. E também a ansiedade e o estresse. Na sua opinião, isso ocorre por quê? Por que que a viagem pode melhorar essas condições no ser humano? Vamos pensar então a respeito do transtorno depressivo, né? Transtorno depressivo maior. Então, nessa situação, a pessoa ela pode se encontrar com alguns sintomas, né? Desesperança, humor triste na maioria do dia, né? Choro constante, ideações suicidas e um sofrimento psíquico bem acentuado. Se a gente pensa, né, na viagem em si, a viagem ela pode trazer elementos novos para aquela pessoa, estimulando ela a pensar em novas maneiras de ser e estar no mundo, abrir um leque de possibilidades para que ela reflita, né, que é possível viver diferente, é possível, né, se conectar com o mundo de uma maneira diferente.
E a viagem, ela pode se tornar essa ferramenta, né? Que pode auxiliar na diminuição da depressão. Uma vez que a gente pega, né, depressão maior, o sentimento de desesperança, sentimento, né, de tá tudo muito confuso, tá tudo muito ruim, né? Quais caminhos minha vida pode ter? Então, repercute ideações suicidas nesse sentido. A pessoa, muitas das vezes, não quer acabar com a própria vida, mas ela quer acabar com aquele sentimento, com aquele sofrimento que ela está sentindo, né? E a viagem, ela pode, viajar, pode auxiliar nesse processo. E pensando em tudo isso, qual a relação que você poderia fazer da viagem com a felicidade? A felicidade, né? A gente tem que pensar no que é felicidade, que é felicidade para aquela pessoa especificamente, né? Relativo, né? É porque parte do que é relativo, né? Do que é da história de vida. Às vezes a pessoa não gosta mesmo de viajar, não gosta de sair de casa e tudo bem. Então, o que é felicidade para você? Né? Então, acho que a gente pode perguntar para aquela pessoa e refletir junto com ela o que é felicidade, né? A gente pode pensar, né, do império da felicidade, né? Se a gente parte de uma lógica social do que é deveria ser felicidade para todo mundo, né? Então, ter uma família X, constituída assim, assim, assado, né? Ter uma casa, um carro, isso é felicidade, se vende felicidade, né? Mas é importante a gente sempre olhar o quanto que as emoções e aqueles sentimentos daquela pessoa está sentindo a felicidade. A felicidade é um estado, né, em que você tem alegria, né, e você viver feliz não quer dizer que você vai apenas sentir a alegria como emoção, né? É necessário você ir passando por outras emoções para ir se constituindo e viver plenamente conforme o que você considera felicidade, né? Ô, Ana Luísa, além de psicóloga, poder trazer essas contribuições para nós, né, na perspectiva da psicologia, você também tem um lugar de fala muito importante aqui nesse vídeo, haja vista as experiências, né? Se não falha a memória, parece que você já percorreu mais ou menos 33 países, né, a lazer, estudo, trabalho, e partindo aí dessa bagagem que você traz, né, em relação a viagens, você acredita que por todos esses lugares que você percorreu, isso auxiliou você de alguma maneira, como um exercício de autoconhecimento? Com certeza, né? Viajei para fora. A primeira vez que eu fui morar fora, eu tinha 21 anos. Fiz 21 lá fora, né? E isso repercutiu muito positivamente, né, para mim. Não quer dizer que foi fácil, né? Foi muito desafiador ver com outras pessoas, estar longe de casa, né? Longe das pessoas que eu amo, sentir saudade, né? Mas isso me constitui enquanto ser, na medida que eu estava em movimento, eu estava aberta a ser alimentada por tudo que estava me sendo oferecido naquele momento, né? Seja a cultura diferente, seja a curiosidade de aprender coisas novas, que a gente parte de um pressuposto que só minha realidade é válida, né? Então, só o que eu conheço é que está dentro de mim, né? E aí você se fecha. E na medida que você se permite abrir, permite entender que existem novas formas de ser e estar no mundo, existem novas culturas, né? Existem culturas diferentes. Você está aberta a isso, aquilo vai te enriquecendo no seu psiquismo, né? Abrindo possibilidades, manejo, interação social, né? Então,
eu tive que aprender ferramentas sociais para poder me virar lá fora. Não tinha colinho de mamãe, não tinha colinho de papai para poder me salvar ali, né? Eles demorariam 2, 3 dias para poder me salvar. Então, isso me auxiliou, né, enquanto Ana, uma autonomia mais aguçada, né? Ferramentas sociais de interação interrelacional, conhecimento de línguas, né? Saber se virar. Eu já fui, por exemplo, na Jordânia, em Marrocos, que o pessoal não fala inglês, né? E eu também não sei falar a língua deles. E eu me comuniquei com mímica, né? E através da dança, eu fui também com dança e conversa, e eu fui interagindo ali positivamente, recebendo, né, todos os estímulos de alegria e curtindo tudo isso, assim. Então, com certeza, se tivesse 2 caminhos, um caminho Ana sem viagens e um caminho Ana com viagens, seria bem distinto, né? Com certeza. Assim. Em 2001, eu fui para Portugal, morei 1 ano em Lisboa, e para mim, essa experiência no exterior serviu como um exercício também de reforma íntima, porque antes de ir para lá, uns 6 meses antes, eu procurei estudar, assistir canais lá de Portugal, para poder minimamente entender como que eram os hábitos, os costumes, a rotina, porque eu estando num lugar que não me pertence, então eu teria que me adequar, né, àquele ambiente e impactar o menos possível ali e tentar também me virar de uma maneira mais positiva possível. E isso me permitiu também melhorar enquanto pessoa, que aí, ao fazer esse exercício, olha, lá eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. Então, a gente vai se disciplinando, autodisciplina, né? E ter conhecido várias culturas, pessoas de várias partes do mundo, porque ali na Europa, qualquer lugar que você vai, por metro quadrado ali, tem gente de todos os lugares, né? Todos os cantos do mundo. E isso traz uma bagagem, você acaba ampliando a sua leitura de mundo. E isso, acho que só quem consegue vivenciar essa experiência sabe mensurar o quanto isso é importante, né? Agora, quando viajamos para lugares com culturas distintas, já que a gente está falando em relação a isso, culturas distintas às nossas, né? Da nossa rotina. Nós ampliamos a nossa leitura de mundo. Em que aspectos essa amplitude pode nos beneficiar? Ou seja, como eu acabei de falar, eu fui para lá, conheci várias culturas, pessoas de várias nacionalidades, e de que maneira que isso impacta na minha formação como ser humano? Vamos pensar, né? Se você não tivesse ido para Portugal, você seria um Wesley que teria na sua caixinha de Pandora, né, de experiências, de memórias, de aprendizados, 10 itens, né? Quando você vai para Portugal, essa caixinha ela amplia. Então fica com 20, 30, 40 itens. Então, quando você se depara com situações adversas da vida, né, tomada de decisão, conflitos, possibilidades, você vai precisar dessa caixinha para poder se munir, né, nessas adversidades da vida, né, para tomar uma decisão, para escolher a melhor rota, para escolher o melhor caminho, né? Então, quando essa caixinha é maior, né, e tem mais coisa, vai ampliar sua possibilidade de flexibilidade cognitiva, né, de ser criativo, de atuar de uma maneira que vai te beneficiar, né? Então você vai conseguir refletir melhor sobre a situação quando você tem mais experiências, né? É diferente você iniciar alguma coisa que você nunca fez. É algo que você vai conseguir pensar
de diferentes maneiras e atuar de diferentes maneiras também. Então, eu posso concluir com tudo isso que acaba uma pessoa que tem o hábito de viajar com certa constância e para lugares diferentes, culturas diferentes, isso acaba, então, melhorando a qualidade de vida dessa pessoa, pessoalmente, profissionalmente, socialmente. Possivelmente, na medida que, assim, ela esteja disposta a ser alimentada por tudo aquilo que ela está vivenciando, né? Porque existem viagens e de viagens, né? Pessoas que vão viajar e mantêm o mesmo modo de vida dependente do território, né? Mas quando você está mais aberto, né, a consumir tudo que você está sendo apresentado, possivelmente pode aumentar a sua qualidade de vida, né? Sim. E, assim, pensando nessa questão do ser humano, dessa qualidade de vida, do bem-estar dessa pessoa, embora o que eu vou te perguntar agora seja algo muito relativo, mas para você, perguntando agora diretamente para Ana Luísa, viajar onde a natureza é algo presente ou viajar para grandes centros urbanos? Onde a natureza é algo presente. Por quê? Porque, bom, eu moro na praia justamente porque eu amo a natureza, assim, né? Que quando, grandes centros urbanos tem muito barulho, geralmente, né? Muita coisa. E isso me dá uma sobrecarga, eu, Ana, né? E muita informação, muita coisa acontecendo, acaba que eu fico com atenção meio flutuante, né? Então, ambientes mais calmos, ambientes mais tranquilos, me chamam mais atenção, né? Principalmente aventurescos. Essa conexão com a natureza, ela sempre é muito positiva, né? E nós, infelizmente, a gente está vendo pela mídia e mesmo na nossa rotina, no dia a dia, conflitos familiares intensos. E você acha que uma família hoje que esteja vivendo esses conflitos, esse drama familiar, se ela partir para uma mudança nesse hábito, buscando novos lugares, viajando para novos horizontes, isso pode contribuir para minimizar esses conflitos? Olha, seria uma causa e efeito, né? Mas eu vou responder de um lugar, quando eu atendo família, né, e atendo casais e tudo, a gente sugere que tenha um tempo de qualidade na rotina. Um tempo em que se invista em viagens, né, em que as pessoas se conectam consigo mesmas, né? E isso dá uma melhora na relação, uma vez que as duas pessoas ou a família, né, tem aquele espaço que é reservado para conexão familiar, não só para que é diferente. Eu estar aqui trabalhando, meu companheiro tá ali, não, eu tô junto com ele, não. Eu tô fazendo uma coisa, ele tá fazendo outra coisa, né? A vida tá acontecendo. Quando eu pego e reservo um tempo de qualidade para esses relacionamentos, né, tendem a manejar melhor os conflitos. Tende a manejar melhor os conflitos na medida que eu vou conhecendo as outras pessoas, né? Eu vou conhecendo as necessidades dessas pessoas, vou aprendendo a ouvir mais, a falar o que me incomoda, né? Que relações, elas são desafiadoras em si, né? Então é interessante ter esse tempo de qualidade, que pode ser com uma viagem, pode ser com uma saída, né, que seja prazerosa, para que essas pessoas elas passam a se conectar melhor para além das rotinas individuais de cada um, né, para poder eu ouvir essas pessoas que estão ali, às vezes a gente passa a desconhecer as pessoas que estão todos os dias conosco. Ana Luísa, por tudo que foi dito, é notório
né, para mim, acredito para quem está nos vendo também, que a viagem certamente ela vai impactar de maneira positiva na nossa vida e nas nossas relações sociais, né? Sobretudo com os nossos familiares. Agora, e o que fazer ou como fazer quando a pessoa não tem o recurso financeiro para viajar? Ela tá vendo esse vídeo, ela fala, poxa, bacana, legal tudo isso. Mas e aí, eu não posso. No momento, eu não tenho condições. Existe alguma alternativa para a pessoa que não tem esse recurso financeiro, para ela poder também sair da sua caixinha ali, da sua rotina e tentar conquistar algo que a gente está aqui comentando? As viagens, elas não precisam ser necessariamente para outro país, né? Que tem um gasto, que tem tudo, né? Tem programas que auxiliam, né? Eu, por exemplo, fui muito estudar lá fora, né? Então, tinha bolsas específicas para estudantes, para poder fazer essas, morar fora, ter essas experiências, né? Claro, viagem tem um custo, né? Não dá para você negar e dependendo da situação econômica daquela pessoa, daquela família, aquilo é muito desafiador, né? Então não dá para pegar e propagar, não. Vá viajar, né? A gente tem que ser realista e a gente tem que ter empatia pela situação, né? E etc. O contato com elementos da própria cidade pode ser uma possibilidade, né? Se você mora em Uberlândia, ir para uma cachoeira, né? Ir para praça, né? Ter momentos de qualidade que fuja um pouco da rotina, que passa a conhecer novas pessoas. A gente começa do pequeno, né? Dessas possibilidades. Ir interagindo, indo conhecendo novos lugares. Às vezes a gente fala que conhece a nossa cidade e tem bairros que são completamente diferentes do que eu acho que eu conheço, né? Então, por que não ir explorando e trabalhando esse senso de exploração e tudo? Famílias que já têm uma condição financeira melhor, mas que às vezes faz gastos exorbitantes ou gastos desnecessários e acaba que não sobra dinheiro para poder viajar, né? Se a viagem é uma prioridade, que ela seja uma prioridade também na sua vida financeira, né? Na medida que é possível viver com menos, né? Ser mais minimalista e colocar como cargo-chefe um dinheirinho por mês para ir aumentando até você alcançar esse sonho, né? Porque os seus sonhos eles precisam de metas específicas e essas metas têm que ser diárias. Então, se você não adianta apenas sonhar, né? Tem que colocar isso em prática, tem que colocar isso no seu dia a dia. Você, por exemplo, quando passa a sonhar junto com a sua esposa, você construiu seu próprio motorhome, né? Sim, sim. E você construiu e foi, e aos poucos virou a sua casa ali, e tá com esse projeto para poder rodar o mundo. E, Isso e foi dia a dia, né? sim, Quando possivelmente a eletricidade, né? Eu já viajei de Kombi, de motorhome e tudo. A eletricidade sempre é um desafio para eu colocar lá dentro. E quando dava algum pane, com certeza eu ficava, ai, cansei. Mas no outro era dia placa você ia solar? lá. É... Era placa solar? Não, Não era solar. algo diferenciado ali. Ou Ah, gambiarra. Aí, enfim, possivelmente tiveram dias que você estava cansado, né? Mas que seu sonho te motivou para continuar fazendo sua casa e hoje tem tudo estruturadinho, né? sim. E foi bom você tocar nesse aspecto, porque quando veio o diagnóstico de câncer da minha esposa, e a gente sempre foi muito apaixonado com praia. E eu falei para ela, eu vou te levar, mas de uma maneira diferente. Eu vou construir uma casa sobre rodas.
e a gente vai percorrer os lugares inimagináveis, e eu quero explorar esse Brasil, quiçá a América do Sul, e, e veio aquela pergunta, poxa, estou fazendo um compromisso aqui, eu não tenho conhecimento técnico, eu não tenho ferramenta, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um sonho. E o sonho conseguiu derrubar esses 4 obstáculos e a gente concluiu esse projeto em 1 ano e meio. E foi realmente um grande desafio, mas, por outro lado, foi muito gratificante. E eu conto a nossa história no primeiro vídeo do canal, até a imagem, a edição estava muito ruim, mas foi uma história muito verdadeira que foi narrada ali, foi com muita emoção. E quando você fala também dessa questão da escassez de recurso financeiro para viajar, a gente chegou agora no final do ano, também com a situação financeira um pouco comprometida, haja vista o gasto de 1 ano e meio, então isso vira uma bola de neve e acaba comprometendo muita coisa. Mas tinha aquele sonho de viajar. E inicialmente seria por uma praia agora em janeiro, mas teve aquela questão das chuvas, então foi um período muito chuvoso no Brasil todo, e eu resolvi aproveitar aquele tempo para finalizar completamente aqui o que restava a ser feito. E eu peguei e falei assim, poxa, mas então vamos explorar algum lugar aqui na região, conforme você falou, aqui próximo. E foi tão interessante isso, que eu consegui descobrir 2 lugares que eu considero mágicos, especialmente aqui em Indianópolis. Aqui a cerca de 50, 60 quilômetros de casa, nós descobrimos a Cachoeira do Mandaguari, que é um lugar fascinante. Quando você estiver aqui em Uberlândia, se Conheço puder, mais. conhece Vale do Mandaguari? Aham. Então, aquela cachoeira, gente, quando eu cheguei diante daquele lugar, aquilo foi fascinante, aquilo me deixou em êxtase completo. Até então, Maceió, Alagoas, foi o lugar que mais mexeu comigo. E quando eu me deparei com aquela cachoeira, olha, foi uma emoção, uma coisa que eu não consigo descrever aqui. E estava aqui 60, 50 quilômetros daqui de casa. Fomos aqui indo para o Prata, a 30 quilômetros aqui, 40 quilômetros também no outro camping, maravilhoso. Então, isso é verdade. A gente precisa, sei lá, olhar para as nossas proximidades, para a nossa região, porque com certeza haverá algum lugar, algum espaço que isso vai trazer algo de bom para nós e vai fazer com que a gente quebre essa rotina, né, e possa se beneficiar desse momento de lazer com a família e também conosco, porque é preciso, diante dessa rotina tão conturbada que todo mundo está vivenciando. Conforme você falou, a questão de viajar, isso é algo muito relativo, porque tem pessoas que é da própria natureza é, preferir ficar em casa, no seu ambiente ali doméstico, a pessoa talvez se sinta mais segura, né? E ela está bem consigo naquele ambiente. Então, isso é algo que tem que ser respeitado, né? No entanto, como psicólogo, como uma pessoa já viajada, não digo conselho, mas qual o recado que você poderia deixar para aquelas pessoas que estão relutando ou resistente a sair, a quebrar essa rotina? O que você poderia dizer para essas pessoas? No caso, pessoas que almejam viajar, mas têm algumas amarras. Isso, esse bloqueio. Primeiro, né, se escutar. Entender que as emoções são essas, né? Quando que elas são ativadas? Como que é? Por que que eu tenho essa questão, né? Às vezes até um auxílio psicológico nesse sentido, né? Do porquê desses bloqueios. O que que me trava? Se eu tenho esse desejo, né? Se faz sentido para mim, né? Se eu almejo, se eu olho e tenho esse sonho, o que que me trava? Porque o sonho, né? Tem até aquela frase que o sonho tá do outro lado do medo. Mas é entender e acolher
esse sentimento, essa emoção, no sentido de que, sim, estou resistente, mas como é que eu posso fazer, o que eu posso fazer com isso? Na medida que eu tenho um alcance, né? O que eu posso fazer no atual momento? Talvez eu não consiga, mesmo com recursos financeiros, pegar um avião e viajar, mas eu posso ir destravando, né, esses medos em pequenas conquistas, né, indo ali para Indianópolis, volta, se sente mais seguro, porque tem muitas questões também, Wesley, que são atravessamentos sociais, que não dá para a gente ser simplista, né, quando a gente passa, que corpo é esse que está questionando esses medos, né, da própria política de localização da pessoa, que é suscetível mais à violência, por exemplo, mulheres, corpos negros, a população LGBTQIAP+. Então, pode ser que esse medo esteja sendo alimentado por esse atravessamento social, né? Então, ir pensando nisso. Sim. Porque, para mim, por exemplo, né, que eu posso falar da minha política, de que eu sou uma mulher, então, quando eu fui, por exemplo, para a Jordânia, que é um país que olha a mulher de um modo diferente, eu fui chamada de louca, né? Até mesmo por uma pessoa que eu acabei de conhecer, porque eu poderia sofrer alguma sanção por ser mulher e por ser estrangeira e tudo. E eu mesma me questionei, poxa, será que eu estou sendo corajosa até demais, né? E foi um país que me acolheu muito bem. Eu passei por situações bem desafiadoras, né? Quase caí do penhasco, mas foi exatamente, foi uma pessoa que trabalha lá no local que me salvou, assim, e era um homem e não fez nada comigo, me acolheu, me respeitou e tudo, né? Então, tem que ir medindo e entendendo, né, do porquê e acolhendo esse medo, do porquê que tá me travando e respeitar, né? Respeitar essa emoção. Não é negar ela, falar, não existe. Mas é respeitar mesmo. Entendi. Realmente. E eu percebi, vendo algumas publicações, alguns trabalhos, e essa é uma pauta que você defende, né? E agora, sim, para a gente finalizar nosso bate-papo e para matar minha curiosidade, eu comentei com você, assim, da minha paixão por Maceió, do impacto que eu tive com a cachoeira aqui tão pertinho da minha casa. E todos esses lugares, esses países que você já foi, qual foi aquele que mexeu com você? Fala um pouquinho para nós. Que lugar é esse? Como que é isso? Olha, eu acho que os países que mais tiveram choques culturais foram aqueles que mais me deixaram inquietas, né? Porque se você vai para a Europa, ali, enfim, Portugal, Espanha, Itália, tem uma cultura mais parecida com a do Brasil, né? Então você se sente mais confortável. E aí eu brinco que quem gosta de viajar gosta do incômodo, né? Que Sim. gosta de se sentir incomodado e desafiado a entender. Então, os países que mais me deixaram incomodada, né, e curiosa, querendo saber o que está acontecendo, o que não está e tudo mais, foram, né, Marrocos, a Jordânia, África do Sul, Moçambique e Seychelles, assim, foram os países que mais me chacoalharam e falaram, ó, agora você vai ter que sair daqui um pouquinho diferente, né? E no aspecto de beleza? Beleza. Um lugar. Seychelles, assim. Ganha do Caribe, né? Ganha do Mar do Caribe, pelo meu ranking. Porque, de acordo com vozes da minha cabeça mesmo, mas, assim,
O México é muito bonito, né? Tem praias maravilhosas. Eu gosto muito de praia, né? Tem praias maravilhosas, assim. Colômbia tem San Andrés, que é magnífico. Mas eu achei que eu tava num filme, né? Foi em Seychelles, assim, que eu olhava, gente, mas que água que é essa, né? Que paisagem que é essa? Parece que eu tava dentro do, sabe, quando descanso de tela do Google, do Sim, Windows. Aí sim. eu tô aqui, né? E não tem Photoshop. Tá certo. Então é isso, Ana. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Foi muito bacana. Eu acho que você trouxe uma contribuição significativa aqui para o nosso canal, especialmente, né, e sobretudo para aquelas pessoas que de alguma maneira deseja quebrar a sua rotina, encarar novos desafios, romper fronteiras, mas que por alguma maneira tem algum bloqueio. Então, espero que esse bate-papo possa ter ajudado essas pessoas e também possa ter servido de entretenimento para aquelas pessoas que curtem viajar, ouvir histórias sobre viagens. Então, foi muito bom. O canal De Carona na Combora te agradece de coração. Quando chegar em Uberlândia, não deixe de dar aquele toque para nós, para a gente poder gravar um vídeo presencialmente. Dessa vez não foi possível, mas nem por isso perdeu o seu glamour. Foi muito bacana, foi muito bom. Então é isso. Muito obrigado de coração, tá? Um beijo. Tchau, Vou pegar tchau. apoio nessa Kombi depois. Com certeza. Um abraço. Tchau, tchau.